Vamos pensar agora nas vogais, tá? As vogais do nosso alfabeto são A, E, I, O, U, tá? E agora eu quero que você me diga quantas maneiras diferentes a gente poderia juntar três dessas vogais. Então eu estou querendo que você pegue dessas 5 vogais, você pegue 3 distintas, né? Então sem repetição, e você me diga quantas maneiras diferentes a gente pode juntar essas vogais, tá? Bom, isso é algo que você já sabe, né? É algo que você aprendeu antes. Eu tenho 5 vezes 4 vezes 3, né? Então isso é um arranjo, que nem a gente viu antes, de 5 em 3 espaços, e isso é igual então a 5 fatorial sobre 2 fatorial, tá certo? Então é isso que é o que a gente tinha observado antes. Só que agora eu digo o seguinte, não. Eu não quero só que você me junte 3 letras. Eu quero, ou melhor, eu não quero só que você me diga todas as possibilidades de letras que a gente pode fazer. Eu quero que você me diga quantas possibilidades completamente distintas, quantas combinações de letras a gente pode fazer. Então, para mim, você dizer A e I é a mesma coisa que você dizer A e E. Não faz diferença para mim. Eu não quero saber quantas sequências de letras. Eu quero saber quantas letras a gente pode juntar. Então agora ficou um pouquinho mais complicado, né? Porque quando a gente considera 5 fatorial sobre 2 fatorial, a gente está contando A e I, a gente está contando A e O, a gente está contando A e U. Depois a gente está contando A I E também, a gente está contando A O E também. Então a gente está contando todas essas possibilidades, a gente está contando uma possibilidade só. Então, o que a gente poderia fazer é pensar sobre pensar sobre as possibilidades de letras que a gente tem aqui. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente teria A, E, I, A, I, E, A, a gente tem E, A, I, a gente tem E, I, A, a gente tem I, A, E, a gente tem I, A. O que é isso aqui? Isso aqui eu peguei 3 letras, eu peguei as 3 primeiras aqui, e eu escrevi todas as possibilidades que eu tenho de escrever essa letra, tá? Essas 3 letras. Então, são todas as sequências. Então, quantas maneiras são? Bom, a gente pode contar. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas por que é 6? Bom, é muito simples, porque eu tenho 3 letras e eu peguei 3 e distribuí em 3 posições. Ou seja, isso aqui é uma permutação. Eu tinha 3 opções para colocar aqui na primeira, A e I. Eu tinha 2 opções para colocar aqui na segunda. Então, aqui no caso, escolhi A, pode ser E ou I. Escolhi E, A ou I. Escolhi I, A ou E. E no final, eu só tinha uma opção. Então, se aqui eu peguei A e E, é óbvio que eu só tenho I. Se eu peguei A e I, é óbvio que eu só tenho E. Então, isso aqui é 3 fatorial, que é igual, então, 3 vezes 2 a 6. Tá? E é por causa disso, então, que eu tenho todas as possibilidades. Mas eu não quero contar todas essas possibilidades, né? Eu quero contar isso aqui como uma possibilidade só. Então, a gente tem aqui 3 fatorial no total, mas isso aqui para mim é 1. Por quê? Porque não me importa a ordem, me importa quais letras eu escolhi. A e I, ok. A e E, mesma coisa, né? Não me importa. Eu só quero saber quais letras eu escolhi, não me importa a ordem que elas estão. Mas agora vamos pensar, eu poderia fazer outra coisa também. Ao invés de pegar A e O, A e I, eu poderia pegar A e O. Então eu poderia fazer A e O, A O E, A e A O, E O A, O A I, O I A. Então agora de novo. Agora eu peguei essas 3 letras aqui e eu coloquei aqui, tá certo? Então eu peguei essas 3 letras, coloquei elas aqui, perdão, coloquei elas aqui. Quantas eu tenho? Quantas sequências aqui eu tenho? De novo, 3 fatorial, né? Tem que ser porque eu peguei 3 ali e eu tenho 3 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 3 fatorial. Mas para mim isso aqui é só 1, tá? Então agora eu quero que você pense o seguinte. Vamos considerar que eu contei todas as possibilidades que eu tenho aqui, tá? Então, o que isso seria? Isso seria se eu somasse
todas as possibilidades para cada uma das letras, eu estaria fazendo o seguinte, eu estaria pegando 3 fatorial, que é o total de possibilidades dessa, somando com 3 fatorial, que é o total de possibilidades dessa, somando com mais 3 fatorial, se eu escolhesse A e U, somando com mais 3 fatorial, papapá, mais 3 fatorial, mais 3 fatorial. Então eu estaria somando 3 fatorial um determinado número de vezes. Qual é o número de vezes? A e I, A e O, A e U, daí eu poderia pegar E e O, E e U, daí eu poderia pegar I e O, né? Então seria esse número de vezes que eu estaria fazendo. Mas agora eu quero que você pense assim, como eu não quero saber o 3 fatorial, eu quero saber desse 1 aqui, porque o 3 fatorial para mim só vale 1. Então, se eu quero saber só 1, eu posso pegar e dividir tudo isso aqui por 3 fatorial. Porque dessa forma, o que eu vou ter é 3 fatorial vezes 1 mais 1 mais 1 mais reticências mais 1 dividido por 3 fatorial. Corta aqui, isso é igual a 1 mais 1 mais 1 mais reticências mais 1, tá? Ok, mas no que isso ajuda? Bom, agora eu sei que essa soma aqui de 1s, ela me daria o número de 3 fatorial que eu tinha, basicamente. Então, o número dessas colunas que eu faria. E o que eu quero saber é justamente o número de colunas, né? Tá, mas observa, a gente sabe qual que é essa soma de 3 fatorial. Porque a gente sabe que o número de sequências possível é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, na verdade, quando eu estou fazendo aquela soma de 3 fatorial ali, é a mesma coisa que eu fazer 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui, que é o meu 5 fatorial sobre 2 fatorial, e eu dividir pelo 3 fatorial, como eu fiz aqui, eu vou obter a combinação, quantas combinações de letras eu posso ter, tá certo? Então, é assim que você calcula uma combinação, tá certo? E a combinação, então, ela também tem várias representações, então isso aqui poderia ser uma combinação escrito como 5 escolhe 3, que é igual a 5, vamos fazer a outra forma, igual a 5 escolhe 3, que também é igual a 5 escolhe 3, mas o jeito que eu mais gosto de escrever é esse aqui, tá? Isso aqui é uma combinação, tá? É a mesma coisa que ali com C, a única diferença é que a gente põe os parênteses 5 em cima, 3 embaixo, tá? Isso aqui, então, eu vou ler 5 escolhe 3, né? Então, eu tenho 5 letras aqui, eu vou escolher 3 dessas letras, tá certo? 5 escolhe 3. E o modo como a gente representa, então, numa fórmula, seria, então, eu teria N escolhe P, e isso é igual a N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Tá? E um jeito que você pode pensar é que eu vou ter o meu valor de cima em cima, o valor de baixo embaixo, e eu vou colocar quanto falta para esse valor chegar nesse. Ou seja, a soma dos dois números aqui de baixo sempre tem que dar o de cima. Então, 2 mais 3 é 5. E P mais N menos P, corta o P ali, P menos P é 0, vai dar N, que é o valor de cima, tá certo? Então, sempre a soma dos dois numerozinhos de baixo tem que dar um número de cima. Isso é uma dica para você não cometer algum erro, né? Digamos que você está fazendo, por exemplo, botou 10 fatorial e daí você colocou 7 fatorial vezes 2 fatorial. Tem algo errado, né? Dividiu por 7 fatorial vezes 2 fatorial. Deu algo errado ali, ou você subtraiu errado, ou não era 10 fatorial em cima, alguma coisa aconteceu, porque não tem como a combinação dar desse jeito, tá certo? Mas enfim, essa então é a ideia de combinação que você utilizaria.